Queridos, daremos continuidade às exposições bíblicas que temos realizado na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Estamos no capítulo 5, esse é o último capítulo de 1 Tessalonicenses, e eu estarei efetuando a leitura do versículo 12, que nos diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Meus amados e queridos, Paulo vai falar do comportamento da igreja e tratai com apreço que trabalham, preside e admoestam. Isto é prerrogativa do pastor, presidir a igreja. Nós sabemos que a igreja tem os seus departamentos, departamento de missões, departamento de ABD e assim sucessivamente. Todos esses departamentos têm sua responsabilidade na pessoa do pastor. Ele vai delegar funções, tem irmãos que são responsáveis por esse departamento, mas o pastor preside, tudo tem que passar pelo crivo pastoral. Por isso que quando o pastor vai cobrar de você, quando ele vai pedir de você esclarecimento sobre o seu trabalho, determinada área em que você está presidindo ali, você como um líder naquela área, não sinta-se ofendido. O pastor é alguém constituído por Deus para presidir a igreja. E também, irmão, na questão de presidir a igreja, o pastor tem que ter cuidado, por exemplo, em presidir com clareza e transparência a questão financeira da igreja. O pastor não pode gastar desordenadamente e prejudicar a folha do final do mês da igreja. A igreja tem uma demanda, no final para luz, água, zeladoria, missionário, a prebenda pastoral e tudo mais. Então o pastor tem que ter cuidado quando ele está gastando. Também, meus irmãos, o pastor tem que ter cuidado com as leis. A igreja ela precisa estar bem regulamentada nas leis municipais, estaduais e as leis federais também, para que a igreja não incorra de repente em ser confrontada pela lei do seu país e assim receber multas. E é responsabilidade do pastor ter muito cuidado com isso. Meus irmãos, se não bastasse tudo isso na questão de presidir, ainda tem a questão de admoestar. O pastor, meus irmãos, é alguém que tem que se desdobrar no estudo da palavra de Deus. Você imagine comigo que o nosso português, a nossa gramática, a nossa linguística já é complicado. E agora você imagina que o pastor tem que lidar com a linguística dele, no nosso caso o português, com todas as suas complicações ortográficas, e também o pastor tem que conhecer grego, meu irmão, um pouco de grego para fazer hermenêutica, exegese, para conhecer as sintaxes das palavras no grego. E agora ele vai pesquisar, ele vai estudar, ele vai orar, ele vai para a gramática grega. E se não bastasse ainda, tem o hebraico, que ele também tem que fazer a mesma coisa, conhecer a linguística hebraica, os significados da palavra. Meus irmãos, e tudo isto dá trabalho. O pastor é alguém estudioso. O pastor, meu irmão, ele vive no ministério por tempo integral. Veja o que diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira a episcopado, excelente obra almeja. Essa excelência de obra que ele almeja, irmãos, é que o ministério pastoral, ele tramita em todas as esferas. Ou seja, o pastor tem que ser um bom administrador, mas ele também tem que ser um bom expositor das escrituras, porque ele lidar com vidas e ele lidar com uma igreja, com uma empresa, com um departamento, ele lidar com um prédio, ele lidar com questões jurídicas, questões burocráticas. Então, é excelente porque essa habilidade ou esse dom que Deus deu, esse ministério que Deus deu, ele tem poder de trabalhar essas vertentes. Então você imagine comigo que o pastor tem que se esmerar no estudo. Dificilmente você vai ligar para um pastor, ele vai estar dormindo. Claro, ele dorme, ele tem um momento de descansar. Mas sempre que você liga para um pastor, o que ele diz? Meu filho ou meu irmão, eu estou orando, eu estou estudando, eu estou lendo. Porque a vida do pastor, meu irmão, é um tempo e tempo de leitura e oração. Você pensa que é fácil fazer uma exposição de um texto? Você tem que levar em consideração o contexto. Você tem que entender a estrutura do texto, o que é perícope, o que é um quiasmo, o significado que está por trás, os significados das sintaxes da palavra dentro do texto, porque assim como o nosso português, o grego como o hebraico também, eles têm muito aquela questão das palavras polissêmicas também, que muitas vezes a mesma palavra dentro de um texto e lá no outro texto a mesma palavra tem sentido diferente. Então você imagina o trabalho que o pastor tem para admoestar a igreja, na questão da pregação. Então
Então, quando você chega na igreja e o pastor vai pregar, você entenda que ele já trabalhou, ele já suou. Meus irmãos, não é uma, duas, eu não sei os meus colegas pastores, mas eu, meu irmão, chego a ler 10 vezes e até mais vezes um texto. Fora que você tem que ler outras gramáticas, você tem que ler outras matérias, onde você tem que ter um conhecimento. E aí, quando você vai pregar, você tem que ter o quê? Uma boa ortodoxia. Você tem que ter uma boa ortopraxia. Não é fácil. Então, quando o pastor cobra assim, irmão, presta atenção no que nós estamos falando, porque, meu irmão, o pastor sabe o trabalho que é desenvolver uma pregação. Por outro lado também, irmão, dentro do trabalho do pastor, trabalho, presidir e admoestar, está o pastor chamar a atenção dos irmãos. Você pensa que é fácil chamar a atenção de um irmão? Não é não, irmão. A gente ama os irmãos. Repreender as pessoas não é algo prazeroso para o pastor, mas é uma responsabilidade do pastor. É como nós aconselhamos nossos filhos. Quantas vezes eu não cheguei a chorar, minha esposa chegou a chorar, nós aconselhando, nós admoestando o nosso filho. Tem que exortar, chamar a atenção. Talvez usamos ali uma ripinha ali para bater na nádega dele, para ensinar, e aquilo doía na gente. Isso também acontece com o pastor, na demonstração pastoral, mas o pastor tem que lhe chamar a atenção. Agora, bem da verdade, e quando o pastor começa a fazer isso, a gente vê aquele pernóstico, né, dentro da igreja, ou seja, respondões, murmurões. Não, o pastor é ruim demais, o pastor cobra demais o silêncio na igreja, o pastor é rígido demais. Irmãos, é responsabilidade do pastor. Por isso Paulo diz assim, agora vos rogamos, irmãos, que acatei com apreço. A palavra rogar, eu já falei para os irmãos que é de duas palavras gregas, a preposição para, trazer para perto, e o verbo kaléu, né, que é chamar. Então, parácala é chamar para perto. E muitas vezes o pastor não tem esse justapor, né? Parece que o pastor está num canto e a igreja está noutra, ele sofre muito com isso. Quantas vezes, irmãos, o pastor não é reconhecido? E lembrando, meus irmãos, o que eu estou falando aqui é por uma questão pedagógica. Eu estou pastor em uma igreja que tem um carinho muito grande pela igreja, a igreja tem por mim. Não tenho de que reclamar, que os irmãos entendam que aqui eu estou ensinando, é um processo pedagógico. Eu sei que pastor falar sobre isso, não, o pastor está falando porque ele é pastor. Não, eu estou olhando para o texto e estou mostrando para os irmãos de uma maneira bem sucinta o ministério pastoral, tá bom? Então, muitas vezes a igreja não vê esse trabalho do pastor. Muitas vezes a pessoa do pastor parece que é visto como alguém indevido, inadequado, antiquado, melhor. Mas não, meus irmãos, é muito trabalho. Por isso Paulo diz, tratei com apreço. Cuide dele, traga para perto, ajude. Então, todos os amados, não só a igreja onde eu pastoreio, que recebe esse vídeo, irmãos, nós temos muita gente, nós temos mais de 2 ou 3 mil pessoas que ouvem esses estudos bíblicos. Então, o que eu estou fazendo aqui, meus irmãos, é ensinando. Eu estou sendo criterioso, porque parece que quando o pastor fala de ministério, parece que ele vai legislar em causa própria. Não é o meu caso. Graças a Deus, eu estou muito contente, é onde nós estamos pastoreando, a igreja tem cuidado bem de nós. Veja o versículo 13. E que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Veja bem, o apóstolo Paulo diz assim, tratai com máxima consideração. Essa máxima consideração, irmãos, é que a igreja vai reconhecer o ministério pastoral. Na administração, na questão de delegar funções, no zelo que ele trata a igreja e também no trabalho da pregação, da exposição bíblica e da demonstração dos irmãos, chamar a atenção dos irmãos. A igreja vai ver esse trabalho. Então, a máxima consideração leva em consideração, para uma redundância aqui, o trabalho pastoral. Ele de viver em paz uns com os outros. Ou seja, quando você vê um irmão querendo falar mal do pastor, não permita. Porque o que acontece muitas vezes? Que a gente se alia e aí começa a criar motim e as pessoas vão agredir o pastor, maltratam o pastor. Não, quando Paulo diz aqui no versículo, vivei em paz uns com os outros, primeiramente Paulo está dizendo que toda a igreja, no tratamento da pessoa do pastor, tem que ter o mesmo zelo, o mesmo sentimento. E quando porventura algum membro da igreja queira se levantar contra o pastor, é responsabilidade da igreja, irmão, chegar com esses amados e falar, não faça isso, ele é um ungido do Senhor. Como ungido do Senhor, não estamos dizendo que nós estamos acima de toda a verdade, mas é que a igreja reconhece o trabalho que ele tem desenvolvido. Também o pastor tem que viver em paz com as suas ovelhas, porque muitas vezes, claro, acontece, não é?
Parece, né, essa questão da persporrência pastoral, né, você nos sentir superior aos outros, isso é um problema. Você é pastor, eu sou pastor, nós somos pastores, né? Mas somos gente, temos limitações e temos erros. Então o pastor tem que viver em paz também com a igreja. E é isso que Paulo diz: viver em paz uns com os outros. Meus amados e queridos irmãos, que Deus assim nos abençoe. Só recapitulando, comportamento do cristão. Paulo diz que a igreja tem que reconhecer o trabalho do pastor. Qual é o trabalho do pastor? É presidir a igreja nos departamentos, cuidar da igreja na questão financeira, ser zeloso no estudo da palavra e na exposição, e chamar também a atenção da igreja para que ela esteja sempre alinhada à palavra de Deus. Os irmãos devem cuidar bem do pastor, e esse cuidar está também os irmãos olhar aqueles que de alguma maneira queiram se colocar como oposição ao ministério. A igreja tem que cuidar dessas pessoas, e também o pastor tem que pastorear amando a igreja e tendo paz, porque neste lugar, meus irmãos, o Senhor opera a bênção e a bênção para sempre. Próxima reflexão, nós vamos dar continuidade à mesma temática quando Paulo vai falar, então exortamos também, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Cristo. Amém.